esqueça de inscrever-se no canal, apertar no sininho, dar o seu like, porque o algoritmo só entende essa linguagem, ele nos coloca um pouco mais para frente na visualização de quem vem entrando na plataforma. Então ajude-nos fazendo isso. Ontem nós vimos o texto posterior à mensagem de Jesus com as várias parábolas, incluindo a última delas, lá em Mateus 25, aquela parábola do julgamento e da separação dos cabritos em relação às ovelhas, e o pessoal que, mesmo não sabendo nada da informação, agiu como se soubesse, e o pessoal que, tendo toda a informação, criou seus estereótipos e seus cultos imagéticos, e aí não conseguiu ver Jesus no pobre, no sedento, no preso, no desterrado, no imigrante, no abandonado, no carente, no despojado, e disse: eu não tenho nada a ver com essa gente. E quando chegou na hora que Jesus disse: vocês me viram com todas as carências do mundo e não fizeram nada, eles vão dizer: nós jamais, nunca te vimos assim. Porque a nossa concepção, a nossa projeção a teu respeito nunca nos fez identificar-te na teologia cristã que nós aprendemos com o pobre, o sedento, o faminto, o abandonado, o carente, o marginal, com nada disso. Nós só te identificamos com o rei, com os ricos, com os poderosos, com as realezas, com os oligarcas. Foi isso que a gente almejou para nós, é a bênção de Mamon, do dinheiro, disso, daquilo e de tudo mais que vocês sabem, que eu já repeti 1 trilhão de vezes. E aí, terminado esse momento, nós vimos que os religiosos se reuniram na casa do sumo sacerdote Caifás para montar um plano para a morte de Jesus. E aqui em João, no capítulo 11, do verso 47 ao verso 57, aquilo que eu falei ontem, baseado em Mateus, está bem mais detalhado aqui em João, quando diz: então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio por uma reunião que a gente sabe que aconteceu no palácio do sumo sacerdote, conforme a gente viu em Mateus no dia de ontem. E qual era a pauta da reunião? O que estamos fazendo uma vez que este homem opera muitos sinais? Essa era a pergunta que pautava a reunião do sinédrio. A gente tem que fazer alguma coisa. Não era milagre, não era dar carinho, não era acolher, não era aceitar, não era validar, não, era matar. O plano deles era um só, não tinha alternativa, não tinha plano B. Plano A é morte e a alternativa à morte é a morte, e a alternativa à morte é a morte. O que estamos fazendo? Calados, parados, só discutindo, e olha ele cura, ele faz milagres de todos os lados. Ele acabou de ressuscitar um morto. Ele estava podre há 4 dias. Ele saiu daqui, foi até ali a Betânia, 1,5 km de distância. Estava todo mundo chorando, uma multidão. Uma pessoa morta há 4 dias e ele a chamou para fora, dizendo: Lázaro, vem para fora. E desataram aquele que estava morto há 4 dias. Em relação a quem as irmãs já diziam: Senhor, não manda abrir a tumba, tirar a pedra da frente do túmulo, porque o nosso irmão Lázaro já está podre, ele já cheira mal, porque já é de 4 dias, é um defunto de 4 dias, está insuportável o cheiro. E ele chamou esse indivíduo, esse pedaço de carne podre da morte, ressuscitado aos olhos de todos, e vivo, ele está lá, vivo. E nós aqui fazendo o quê? Assistindo isso? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão nosso lugar de poder, de gestão do templo e da dominação desse povo que habita o território romano da Palestina. Tomarão a nós, mas não apenas no nosso lugar, mas a nação inteira nessa região que vai do Monte Hermon embora até o Egito. Eles vão botar outros cônsules, outros governadores, outros gestores
que podem não ser do nosso agrado. Então, a gente tem que matar esse cara, senão a gente perde o lugar. Caifás, porém, disse: não. Vocês precisam entender que um dentre nós vai ter que morrer, para que o povo inteiro seja salvo pela morte de um. Aí o apóstolo João disse: conquanto ele fosse sumo sacerdote naquele ano, e não soubesse o que dizia, estava profetizando que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação imediata, mas também para reunir em um só corpo todos os filhos de Deus que andam dispersos pela história, pela terra, em todas as etnias e civilizações. A cruz é um acontecimento universal. Isso é João falando e interpretando. Desde aquele dia, no entanto, eles resolveram matá-lo. Foi uma determinação. Primeira chance, a gente vai liquidar e não pode esperar. De sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus. Tinha judeu, ele fugia, se desviava, porque ele queria dar a sua vida, mas na hora que ele quisesse, como ele mesmo disse, eu citei ontem. 2 vezes, quando ele afirmou: a minha vida ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Portanto, ele já não andava livremente. Tinha judeu, ele fugia porque ele sabia que a intenção dos judeus era matá-lo. Como se ele aparecesse hoje lá no meio do Sinédrio de Israel, ele ia ser morto de novo. Esse Sinédrio de Israel que está aí mataria Jesus tantas vezes quanto Jesus aparecesse. Mas retirou-se para uma região vizinha, ali do lado, no deserto mesmo, para uma cidade chamada Efraim, que é ali próxima, e ali permaneceu com os seus discípulos mais um tempinho, não foi um tempo longo. Estava próximo à Páscoa, como a gente já viu, ele mesmo falara. Daqui a 2 dias haverá a Páscoa. E eu lembrei a vocês de que ele seria o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo naquela Páscoa escatológica. Foi a última Páscoa, a Páscoa da consumação real da promessa da Páscoa. O que a gente tem desde então são apenas os ritos dos judeus que não creem em Jesus e os ritos cristãos que querem lembrar-se da cruz. Mas na maioria das vezes só lembram de coelhinho. Nem esse significado eles conseguiram guardar aqui no Ocidente terrestre. Portanto, estando próximo à Páscoa dos judeus, muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem, fazerem os seus banhos batismais, toda essa coisa do sagrado, do fetiche do sagrado. Lá, procuravam a Jesus e, estando eles no templo de Jerusalém, diziam uns aos outros: que vos parece, não virá ele aqui à festa da Páscoa no templo? Para a gente ter uma chance de pegá-lo? Ora, os principais sacerdotes, os fariseus, tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, viessem a denunciá-lo a fim de que o prendessem, para levá-lo para um processo de execução. Então, aqui no texto, se diz que alguns dias antes da Páscoa, Jesus, após a ressurreição de Lázaro, após tudo que a gente já viu até aqui, vocês vejam como esses evangelhos sinóticos de Mateus, Marcos e Lucas, nem eles mesmos são exatos em relação à questão de dias. Um diz 2 dias depois, outros diz um tempo depois, uns dizem 3 dias depois, outros dias depois, outros dizem logo depois disso. Enfim, não era importante essa cronologia. Nunca nos evangelhos essas cronologiazinhas foram importantes. Nunca foram. E não dá para montar uma cronologia definitiva a partir dos 4 evangelhos, porque eles não têm cronologias exatamente coerentes. Eles têm histórias coerentes, mas não exatamente sequências cronológicas perfeitas ou coerentes com o acontecimento histórico. Os acontecimentos históricos aconteceram, as cronologias históricas é que têm as suas pequenas variações que são absolutamente irrelevantes e, mais do que isso, são boas. Porque se fosse tudo igualzinho, era xerox, era cópia. Mas o fato de que não é igual é sinal de validade veraz da observação histórica, que precisa ter as
variações necessárias à observação de cada indivíduo e de cada observador, toda história verdadeira narrada por 5, 6, 10 pessoas terá variações necessariamente distintas que são, ao mesmo tempo, validadoras e corroboradoras das outras informações, porque o resto é tão igual que as dissonâncias apenas validam o montante de narrativa igual. Isso é um axioma de direito, de interpretação de direito, de interpretação histórica, de interpretação factual, de interpretação psicológica, de princípio hermenêutico e epistemológico. Só um idiota é que gostaria que essas narrativas de Jesus fossem todas iguaizinhas e perfeitinhas. Para mim seria um desastre se eu fosse. Essas dissonâncias são validadoras da verdade que subjaz de maneira implícita em todas as narrativas com coerência absoluta nos 4 evangelhos, especialmente nos 3 chamados e sinópticos. Aí diz o verso 1 do capítulo 12 de João, onde a gente está hoje, narrando as sequências, a mesma sequência. Dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia. Lá se diz que ele foi para Betânia, não diz os intervalamentos. Em Mateus, em Marcos e em Lucas não se fala da ressurreição de Lázaro. Mas o que aconteceu nesse intervalo? João fala. E não é só porque João fala e os outros 3 não falam que não aconteceu. Mateus, Marcos e Lucas não falam do encontro de Jesus com Nicodemos. Não falam do encontro de Jesus com a mulher de Samaria, em João 4. Não falam da cura do paralítico no poço de Betesda. Não falam do diálogo de Jesus sobre a necessidade de comer a carne e beber o sangue dele, o que era equivalente a absorver o evangelho, que é espírito, que é vida, e que não é texto, nem palavra, nem livro, mas é compreensão e consciência. Não falam da mensagem de Jesus em João 7, no dia da festa dos tabernáculos, quando ele disse: quem tem sede, venha a mim e beba, e a explicação que ele deu associando isso ao texto de Ezequiel, capítulos 37, 38, 39, 40. Não fala. Não fala da mensagem de João 10, eu sou o bom pastor. Alguém tem dúvida? Não fala do perdão de Jesus à mulher adúltera em João 8, quando ele disse: quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Não fala da cura do cego de nascença em João 9. Não fala da ressurreição de Lázaro em João 11. Não fala da visita dos gregos, conforme a gente viu em João 12. Não fala das conversas de Jesus na intimidade com os discípulos no cenáculo da Páscoa, que começa em João 13 e vai embora até João 19. Você não encontra essas narrativas nas suas minúcias em Marcos, em Mateus e em Lucas, só em João. Em Mateus, Marcos e Lucas você só encontra a distribuição do pão e do vinho, isto é o meu corpo, fazer isso em memória de mim. Em João também. Em outras palavras, inclusive, mas é a mesma coisa. Então esses evangelhos, especialmente o de João, não tem nenhum compromisso com a cronologia. João vem a dizer depois, mais tarde, adiante, ele diz: ora, Jesus fez muitos outros sinais que não estão escritos no meu evangelho. Porque eu não escrevi um evangelho jornalístico, nem narrativo, nem cronológico, nem historicamente frequente numa timeline. Não, eu escolhi 7 grandes milagres de Jesus, falei desses grandes 7 milagres e disse o que ele falou dele mesmo depois que realizou esses milagres, como cada milagre tinha uma aplicação a uma mensagem subsequente que ele trouxe. E eu fiz isso com um objetivo único: e é dar a vocês a conhecer que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e para que, crendo nele e crendo nisto, tenhais vida em seu nome. Tenhais vida em seu nome. Então, o Evangelho não é crente nesse sentido da inerrância do texto bíblico, tudo tem que ser igualzinho, perfeitinho. Nem o Velho Testamento era. Tem genealogias em crônicas que são diferentes em Levítico, diferentes em Êxodo. Algumas são diferentes no Gênesis. E parece que o próprio Velho Testamento não faz a menor questão de organizá-los. Então é a maior prova de que tem uma veracidade no texto,
essa despreocupação com essa harmonização numerológica e cronológica de perfeição. Como aqui em Mateus, foram 2 endemoninhados gadarenos que Jesus curou, em Marcos foi um só. E daí teve um que apareceu mais, que foi o objeto mais visível daquela intervenção, como também lá em Jericó eram 2 cegos, Bartimeu e um outro, cujo nome não é mencionado. Mas a ênfase recai toda sobre Bartimeu. E daí? Então não leia o Novo Testamento, os Evangelhos, procurando essa organizaçãozinha, porque não é proposta deles. Por exemplo, Mateus fala dos magos que vieram do Oriente, quando Jesus nasceu, para adorá-lo. Lucas, que faz uma narrativa que ele diz que foi carregada de acurácia e de pesquisa jornalística, porque Lucas foi, além de médico, um grande historiador, não inclui esse evento. É porque o evento não aconteceu? Não. É porque, para Lucas, aquela sequência que ele fez conduzia exatamente na direção do que ele se propusera a aprovar, a manifestar, a realizar, a demonstrar. E no lugar daquela ocorrência que abre o leque da universalidade do amor de Deus, a manifestação de amor de Deus pelos astrônomos, astrólogos que vieram do Oriente no Natal, no nascimento de Jesus, tem uma quantidade enorme de outros textos nos outros evangelhos que não narram aquela história, mas dizem exatamente a mesma coisa. Nunca em Israel encontrei uma fé como essa, era um romano. Mulher grande, a tua fé, era uma Ciro-fenícia. Em verdade, eu vos digo que muitos virão do norte, do sul, do oriente e do ocidente, enquanto vós, judeus do templo, do dízimo, da oferta, da religião, do sagrado, ficarão de fora e eles tomarão lugar à mesa no reino do meu Pai. Em verdade, eu vos digo que muitos publicanos e pecadoras e meretrizes tomarão lugar, vos precederão no reino de Deus e muitos de vocês ficarão fora. Isso é a mesma coisa de que dizer vieram 3 astrólogos, astrônomos do Oriente para adorá-lo, porque o alcance da ordem sacerdotal dele não era dos levitas, era da ordem de Melquisedeque, era universal, e não judaicazinha dos filhos de Jacó, de uma religiãozinha semítica. Cristo é eterno. E o judaísmo é semítico, circunstancial, pequenininho e medíocre. É uma linhazinha para a gente acompanhar, mas está longe de ser o oceano no qual a gente deve nadar e explorar e descobrir a grandeza não revelada ainda de toda essa bondade de Deus. Então, aqui no capítulo 12, se diz que ele estava em Betânia, aonde também estava Lázaro, a quem ele já tinha ressuscitado de entre os mortos e que estivera putrefato. Sim, deram-lhe, pois, ali uma ceia, chamaram Jesus para Betânia. Poderia ter sido na casa de Lázaro, Marta e Maria, onde ele estava acostumado a dormir, pernoitar, ficar. Era um lugar onde ele ia direto para ficar e dormir quando ele estava na região. Quando ele tinha que escolher uma casa, ali perto de Jerusalém, era a casa desses 3 amigos. 2 irmãs e um amigo. Mas nesse dia, como era um banquete, foi oferecido num lugar maior, de um fariseu rico. Deram-lhe ali uma ceia. E o texto de Mateus e o texto de Marcos 14 diz que essa ceia foi servida na casa de Simão o leproso, que morava em Betânia. E que era um homem, como todo fariseu, na maior parte das vezes, muito mais bem aparatado para receber um banquete, e eventualmente ele é chamado de Simão o leproso, porque ele tinha vivido como leproso, mas Jesus, com toda certeza, o tinha curado. Essa é a razão também da gratidão dele, de convidar Jesus para um banquete na casa dele e convidar Marta, Maria e Lázaro, que veio da tumba, desapodrecido e agora cheiroso e cheio de vida. E convidou todo mundo daquela aldeia para vir, ficou lotado o lugar. Deram-lhe, pois, essa ceia. Marta servia. Que é uma coisa que a gente vê em Lucas 10, é que é uma vocação natural da Marta, servir. Ela gosta de servir. Tem gente que senta num lugar aqui como esse, como é o meu caso. Se houver mais algumas pessoas comigo, eu nem penso em comida, nem bebida, nem em café, nem nada. Minha mulher diz que eu entro num mundo paralelo. Não penso em nada. Agora, tem uma pessoa aqui em casa, está com a gente há muitos anos, chamada Sueli,
Ela não pode me ver sentada ali no fundo do jardim com uma pessoa atendendo sem chegar com um cafezinho. Ela não sabe ver. E me dizem que quando ela vai para a casa dela de férias, na Bahia, e tem muitos amigos na vizinhança onde ela cresceu e se desenvolveu, e que a amam, mesmo que não seja na casa dela, na casa de qualquer um, em qualquer rua vizinha, ela passa e ela vê que os amigos estão reunidos, ela vai para casa, faz um monte de churrasquinhos, espetinhos, carninhas, linguicinhas, um monte de coisas, vem com aquelas bandejas e serve todo mundo. Diz, mas você, ela não sabe não fazer. E às vezes eu pergunto, por quê, minha filha? Eu não precisava não, pastor. É que eu vi vocês lá, me deu uma coisa, eu não consigo ver sem fazer. Marta era assim, era desse tipo de gente que viu sociabilização, ela procura logo aumentar a razão da sociabilidade com comida, com bebida, com serviço. Marta servia. Sendo Lázaro um dos que estavam com Jesus à mesa, na casa de Simão o leproso. Então Maria, a irmã de Lázaro, que em Mateus 26 não se menciona que é ela, nem em Marcos 14 se menciona que é ela, vocês vejam, como não existe uma preocupação com a acurácia em relação a dizer o nome de quem foi a pessoa que fez isso. João diz, foi Maria, Marta estava servindo, Maria fez algo. E a casa, que Mateus diz que era de Simão o leproso e Marcos também, aqui em João não se diz qual era, só diz que era Betânia. Para vocês aprenderem a ler, tem essas minúcias, lerem o que o Novo Testamento quer ensinar o significado histórico dos atos de Jesus, das encarnações de Jesus, dos modos de Jesus, dos gestos de Jesus, das palavras de Jesus, das essências de Jesus, formando consciência nos discípulos. Entendimento. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, que era caríssimo, era uma fortuna, era muito precioso, como diz aqui, significando que era muito caro, ungiu os pés de Jesus. Geralmente essas coisas eram para a cabeça, era para botar um pouco, era muito melhor do que um Chanel número 5. Era muito melhor do que um perfume que eu ganhei aí, que é a coisa mais linda do mundo. Eu ganhei de um casal de amigos, que é um Louis Vuitton. Flower of the Desert. Que cheiro poderoso. Você bota um pouquinho aqui, fica o dia inteiro. É um fixador monstruoso, de forte, de poderoso. E no Oriente Médio você encontra perfumes disso. É lá que os europeus vão comprar até o dia de hoje para fazerem as suas misturas com os seus fixadores e venderem por fábulas os seus perfumes. Portanto, era um bálsamo, ele era oleoso, era de nardo puro. Na França iriam liquefazer e acrescentar muita coisa para ganhar muito mais dinheiro. Só que ela pega essa preciosidade e derrama sobre os pés de Jesus. Não é nem sobre a cabeça. Você já viu alguém pegar o melhor perfume do mundo e lavar os pés do outro? Derramar uma preciosidade? Tem perfumes aí que você pergunta num free shop quanto custa, você só ouve o preço e diz muito obrigado, vira de costas e vai embora, porque não dá nem para olhar a segunda vez, embora sejam deliciosos. Eu, por exemplo, gosto de perfume mais do que de roupa, mais do que de qualquer coisa. Eu gosto de perfume, eu nasci sendo perfumado e eu gosto de perfume. Pois bem, nos pés de Jesus. E os enxugou com cabelões enormes, que ela devia ter, ela puxou tudo. Aquele cabelo meio pequenininho perto dela, que devia ser um cabelão que ia até abaixo do joelho, enxugou. Botou os pés de Jesus aqui e enxugou tudo com os seus cabelos. É uma cena linda, poética, artística e sensual. Para quem estava olhando. Era uma mulher bonita, com um pescoço lindo, um cabelo lindo, um perfume que carrega toda a graça internurante. Perfumes internuram, perfumes poetizam, perfumes têm o poder de marcar a memória para sempre. Perfumes são marcos referenciais. E
Para alguns olfatos, dependendo de quem seja a pessoa que carrega o perfume em si mesma, são profundamente sensuais também. Perfumes carregam uma riqueza de beleza ponderável e imponderável, visível e invisível, extraordinária. Pois bem, é isso que está acontecendo nesse dia. E ela enxugando os pés de Jesus com os seus cabelos, encheu-se a casa toda com o perfume do bálsamo. Ele impregnou tudo em todo lugar. De tão maravilhoso que era esse perfume. Coisa maravilhosa. Eu, presente lá, ia ficar embevecido com os cheiros. Os perfumes me atraem de longe, desde que eu sou uma criança. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, vendo tudo aquilo, ele era também aquele que estava na iminência de traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários, que era muito dinheiro na época, e não se deu esse dinheiro aos pobres? É uma pergunta que qualquer um com consciência social iria fazer. Mas tudo tem hora, até para a consciência social. Tem horas em que a consciência social tem que ser deixada de lado. Tem momentos que são irrepetíveis. Como Jesus vem a dizer, os pobres, vocês sempre terão o resto da vida com vocês para fazerem bem a eles todo dia, toda hora, todo minuto, todo segundo. Agora, existem certas coisas irrepetíveis, Judas. E esse momento aqui é um desses momentos que não dá para apertar o replay. Não tem replay. Tem replay para a condição do marginal, do pobre, do carente, do necessitado, até o fim do mundo. É gravação de câmera de plano contínuo, sem interrupção de edição. Os pobres estão aí. Mas isso que está acontecendo aqui não tem play. Não tem uma segunda via. Não tem repetição. Não é ensaio. É único, é singular, é exclusivo. Vocês precisam aprender a entender e a valorizar o singular. E aqui eu queria parar só um minutinho. Eu aprendi isso com meu pai quando eu era muito pequeno. Eu acho que com 2 anos e meio, eu já tinha entendido isso. Porque meu pai não admitia que coisas singulares fossem interrompidas por nenhum pretexto. Nenhum pretexto. Ele carregava isso antes de ele se converter ao evangelho. Era uma questão da educação humanística, do caráter dele, da apreciação psicológica, da singularidade dos fatos irrepetíveis. Então, se tinha alguém, por exemplo, chorando de emoção, ou se alguém ouvia uma poesia e chorava numa reunião da família de emoção, aí chegava alguém e interrompia e dizia: não, vamos parar de chorar, a reunião está tão alegre, por que você está chorando? Meu pai dizia: não faça isso. Você não percebeu que ela está chorando de emoção? E que essa emoção é única, é singular, é sem repetição. E por que você tem medo de choro? Choro não significa nada, é só um choro. O dela é de emoção, é de beleza, de poesia, de tristeza. E mesmo que fosse de dor, mais razão ainda para não interromper. Quantas vezes eu vi o meu pai falar, não só para nossa família celular imediata, mas para a parentela inteira, com irmãos, irmãs, primos e primas e minha avó, todo mundo presente. Para ele isso era um pecado imperdoável, interromper a singularidade da alma, do choro, do quebrantamento, do amor, da emoção. Ele não admitia, como eu não admito aqui na minha casa. Meu Deus, se tem uma coisa que me faz dar uma bronquinha em todo mundo em torno da mesa na minha casa, é isso. É quando eu vejo um acontecimento raro, singular, se manifestar. Alguém pegar o nardo puro, derramar aos pés de Jesus, enxugar com os seus cabelos, um gesto de uma singularidade irrepetível, linda, única, sincera, pura, maravilhosa. Aí vem alguém, não, peraí, deixa eu contar uma piada agora aqui. Eu vi esse bálsamo aí, me lembrei de um cara que gostava de gastar dinheiro com perfume, até um dia que a mãe dele falou: olha, eu não expulso da minha casa, mas uma bronca esse cara vai levar, seja meu filho, meu neto, qualquer um. Digo, pelo amor de Deus, não. Guarda a tua piada. Se você tem má memória, escreva em algum lugar. Porque esse momento aqui é irrepetível e é singular.
E Jesus tratava a vida do mesmo modo. Aí vem Judas com um tema, uma pauta altamente social. Bolsa Família, Bolsa Escola, Bolsa Aposentado, Bolsa seja lá o que seja. Bolsa Miséria. Tanto faz. Espera. Espera. Você já imaginou se eu chego ali no Palácio do Planalto e entro na sala do presidente e ele começa a conversar comigo? Aí tem mais 3 pessoas junto. Aí ele começa a chorar. E a dizer, Caio, eu tive um sonho que me tocou, e começa a chorar, 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 chorar e não consegue parar. Aí vem alguém e diz assim, bom, presidente, esse sonho deve ter sido muito tocante mesmo. Até me lembrou de um sonho que uma vez eu tive com a minha avó. Aí chuta a bola lá para fora da arquibancada. Eu pego um bicho desse. A expressão que eu vou usar é esgano. É claro que eu não vou lá e esgano. Mas psicologicamente eu esgano. De que é isso, fulano? Guarde a sua piada para qualquer outra hora irrelevante. Porque essa hora é de uma relevância singular. E esse momento aqui é irrepetível. E essa emoção aqui, ele não vai ter 2 vezes. Não interrompa o fluxo divinamente santo da abertura de um coração que está quebrantado, que não pode ter nenhuma outra temática que distraia o que está acontecendo. Você entendeu? Tem muita gente que estraga o melhor do romance, o melhor da relação com o pai, com mãe, com filhos, com amigos, com tudo, com idiotice. Tem gente que quer ser engraçado o tempo todo, que tem medo de dor, de emoção, de romance, de expressão de carinho, de poesia, de um silêncio divinamente parcimonioso. E são aqueles seres outspoken que não conseguem parar de falar, aquelas matracas atrapalhadoras de emoção, que são figuras horríveis em alguns momentos em que a vida demanda sensibilidade, quietude, apreciação quebrantada pela emoção do outro. Você está entendendo o parêntese que eu fiz aqui? É um parêntese, viu, Clarinho? E o texto prossegue. Judas disse isso. A melhor das pautas. Será que a gente não podia para dar aos pobres? Isto, disse ele, não porque tivesse cuidado com os pobres. Isso já é uma observação de João. Não porque tivesse cuidado com os pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa, tendo o tesoureiro que andava com a bolsa, vocês vejam, Jesus nunca foi apanhado de surpresa por Judas. Ele sempre soube o que Judas era, quem Judas era e o que Judas estava fazendo. Mas ele também não tem pressa de apanhar o ladrão. Ele deixa o ladrão se revelar. O reino de Deus é diferente do Supremo Tribunal, da Polícia Federal. Deveria ser, é totalmente diferente do que deveria ser o Congresso Nacional, do que deveriam ser os tribunais de justiça, as polícias militar, federal e rodoviária. Esse aí é que tem que ficar de olho. Agora, no reino de Deus, às vezes você vê um cara fazendo uma coisa errada. E quantas vezes eu já dei tempo ao tempo, esperei 1 dia, 2 dias, 1 semana, 1 mês. Já houve gente que eu vi fazendo o que era errado 1 ano. E eu sabendo de tudo, esperando ver se o cara se arrependia e enxergava, até que o dia, vendo que ele não se arrependia e nem enxergava, eu tive que interromper. Ou então, às vezes, você não tem que interromper, o indivíduo se estraga e acaba sendo apanhado por si mesmo, pelo seu próprio ato. E Jesus preferiu isto ou aquela outra alternativa de que, quem sabe, ele pensasse melhor. No entanto, você não vê nenhum intervencionismo imediato de Jesus. Há uma paciência com a alma do ladrão, com a alma do apóstolo ladrão, com a alma do Judas ladrão, uma paciência misericordiosa para ver se ele se enxerga. Jesus, entretanto, disse a Judas e disse aos demais discípulos, como em Mateus não se diz que foi Judas, nem em Marcos. Só diz alguns deles, porque aquilo não estava presente só no coração de Judas. Talvez tenha estado presente no coração de todo mundo, até no coração de João, que escreveu isso aqui sobre Judas. Talvez todos eles tenham pensado a mesma coisa e muita gente em volta tenha pensado a mesma coisa.
Aquilo era um desperdício. Mas há certos desperdícios que precisam ser objeto da nossa tolerância, porque eles significam algo maior do que eles próprios. Maior do que o bálsamo derramado eram os pés daqueles sobre os quais ele estava sendo derramado. Maior do que o bálsamo derramado era o quebrantamento do coração que o derramava. Maior do que o valor do bálsamo derramado era aquele que prazerosamente recebia com alegria a devoção daquela amiga chamada Maria e derramava o que de mais precioso tinha na gratidão maior do seu coração aos pés de Jesus, a quem ela servia com todo o amor que ela possuía. Pois bem, Jesus, entretanto, disse a João, aos outros apóstolos, a todo mundo, e a Judas: deixai-a. E eu posso ver Jesus olhando nos olhos de cada um deles. Deixai-a. Deixem-na em paz. No texto de Marcos, diz: deixai-a, pois ela praticou uma boa ação para comigo. Não a perturbem. Tem hora para tudo. Tem a hora dos pobres e tem a hora do amor calado, reverente, silencioso. E vocês têm que aprender o senso de pertinência, de propriedade, de adequação e de sabedoria, calados. Vocês passam pelo pobre todo dia e não fazem nada. Agora, só porque viram um perfume dessa qualidade ser derramado dos meus pés, todo mundo ficou tomado de eriçamento, de comprometimento social súbito. Calados, deixai-a em paz. Vocês vão ter oportunidade de servirem os pobres para o resto da vida de vocês. Eles estão em toda parte. Agora, a mim, nem sempre vocês me têm. Deixai-a, que ela guarde isto para o dia do meu embalsamamento. Sobrou algum bálsamo que Jesus ainda disse: guarda o resto, porque eu estou indo morrer. Eu estou indo morrer, Maria. E vai chegar logo, logo, daqui a alguns dias, o tempo em que vocês vão querer botar perfumes preciosos sobre mim. Guarde o resto para o meu embalsamamento que está às portas. Porque os pobres sempre os tereis convosco. Mas a mim, historicamente, fisicamente, palpavelmente, concretamente, visivelmente, vocês nem sempre me terão. Vocês vão ter que me servir como eu fiquei dias e 2 meses falando do interregno. Vocês vão me servir durante um hiato longo sem me ver. E é nesse tempo que o amor, a devoção, o carinho de vocês vai ter que crescer. E o serviço de vocês aos pobres e aos carentes da vida terá que aumentar. Mas tudo tem o seu dia, tudo tem a sua hora, tudo tem o seu modo de acontecer. E eu queria que você guardasse isso no seu coração. Porque tem gente que não aprende jamais o equilíbrio da vida. Uma existência sem equilíbrio não serve para servir nem a Jesus. Deixa eu dizer isso aqui para você. Recorta aí. Uma existência sem equilíbrio não serve para servir nem a Jesus. Tem que ter equilíbrio. Tem o tempo de derramar o nardo puro sobre os pés dele. Tem o tempo de vender o nardo puro para dar de oferta aos pobres. Tem o tempo de servir os pobres. E tem o tempo singular de adorar aquele, ou de aproveitar aquilo, ou aqueles, que não estão o tempo todo conosco, que estão inclusive na iminência de nos deixarem. Isso fica em primeiro lugar em relação a qualquer trabalho, serviço, atitude, pretexto ou pauta. E quem não aprende a organizar esses significados a partir de Jesus, tendo Jesus também como chave hermenêutica para a organização das nossas próprias prioridades, nunca vai amadurecer, nunca vai saber o que é próprio, o que é impróprio, o que é adequado, o que é inadequado, o que é culto
racional e cheio de gratidão, e o que é fanatismo, burro, estúpido e totalmente censurado. Entenderam? Podem fechar o parêntese.